Eu sei que há muitos homens e mulheres ricos no planeta, mas há algo sobre as famílias reais que desperta minha curiosidade, um pouco mais ultimamente. Suas vidas: Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita, patrimônio líquido de 18 bilhões de dólares. Mohammed bin Salman Al Saud é o príncipe herdeiro, vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa da Arábia Saudita. Seu patrimônio líquido é de 18 bilhões de dólares. Ele nasceu em Riyadh, Arábia Saudita, em 1985, e é filho do rei Salman, e sua terceira esposa ao longo da sua infância parecia ser um dos filhos mais favorecidos em seus primeiros dias. Ele aprendeu a completar várias tarefas administrativas, observando seu pai de perto. Mais tarde, em que ele estudou direito na Universidade King Saud. Tenho certeza que você vai estar mais curioso sobre como ele acumulou tanta riqueza. Então vou ser direto ao assunto. Além do que ele ganhou com sua grande riqueza da sua família, ele é reconhecido como fundador de várias empresas que promoveram o empreendedorismo, além de estar no comando da petrolífera estatal. Fundador em 2017, foi nomeado primeiro vice-ministro da Arábia Saudita. Mohammed bin Salman usou sua posição influente para fazer investimentos pesados em diversos setores. Isso levou ao aumento no patrimônio líquido dele e do rei. Não pense que ele está muito ocupado trabalhando para desfrutar de sua riqueza. Ele tem vários mega iates, carros esportivos de luxo, aeronaves e propriedades de luxo em seu país de origem e na Europa. Uma das aquisições mais marcantes e luxuosas é o Château Louis XIV, que está na França, este 299 milhões de dólares. A mansão é conhecida como uma das mais caras do mundo. Ela fica em 50 mil acres de terra e é modelada em um castelo francês do século XVII. Dentro você pode encontrar uma adega, 2 salões de baile, um cinema, uma boate subterrânea e meu favorito pessoal, um subaquático, sala de meditação. Você pode ficar impressionado que ele também esteve envolvido em várias iniciativas humanitárias. Ele foi acreditado com a remoção da proibição de motoristas femininos e por fazer cumprir os regulamentos que limitam os poderes da polícia religiosa. Ele também foi uma força motriz por trás do primeiro estádio da Arábia Saudita, que admitiu mulheres sob seu domínio. Também houve um aumento na quantidade de mulheres na força de trabalho. Hans Adam II, príncipe da Liechtenstein, patrimônio líquido de 5,56 bilhões. Hans Alton II é de uma das famílias nobres mais antigas do mundo. De acordo com uma fonte, seus nomes foram documentados pela primeira vez em 1136. Talvez possamos atribuir a esse cara como o príncipe do amor, porque ele nasceu no dia dos namorados. Ele é filho do príncipe Franz Joseph II e da princesa Egina, de Liechtenstein. Antes de se tornar um príncipe, ele teve uma relativa educação real. Ele passou muito tempo no castelo de Vaduz, mas ao contrário de muitas crianças reais, ele foi autorizado a frequentar a escola regular. Frequentou a escola primária nas proximidades e até foi autorizado a se tornar um escoteiro e acampar. Suponho que isso seja prova de que o príncipe e princesa não eram pais helicópteros. Acho que queriam que ele tivesse uma infância normal. Mais tarde ele foi para a escola secundária em Viena e alguns anos depois frequentou a Universidade de St. Gallen, na Suíça, e se formou com o equivalente a um mestrado em negócios e economia. Ele se casou com a condessa Mary Kinsky de Windsor e tal em 1969. Mais tarde eles tiveram 4 filhos. Eles permaneceram casados até que ela faleceu em 2021, quando Hans tinha apenas 27 anos. Seu pai confiou nele para administrar toda a sua fortuna da família. Em 1989, Hans Adam II tornou-se príncipe após a morte de seu pai, que governou por 51 anos. Então, o que exatamente ele faz? Bem, ele representa seu país internacionalmente e exerce grande poder sobre a legislação do Liechtenstein. Ele pode decretar decretos de emergência, ele pode até suspender o parlamento por 3 meses. Ele também é responsável por nomear ministros e presidentes dos tribunais constitucionais e administrativos. Um de seus maiores objetivos era ter o Liechtenstein admitido nas Nações Unidas, que ele conseguiu, neste único ano de seu reinado. Essa família é conhecida por comprar obras de arte europeias e algumas de suas coleções podem ser encontradas no Museu de Liechtenstein e no Museu de Arte Contemporânea. Em Liechtenstein tem mais de 1000 obras de artistas de renome, avaliadas em mais de 300 milhões de libras. Agora você já foi convidado para um refresco no castelo de um príncipe? Se você é cidadão de Liechtenstein, você receberá um convite todos os dias nacionais quando ele não está hospedando seus ações. Ele pode encontrar mergulho em alto mar ou lendo sobre ficção científica ou arqueologia. Sheikh Mohammed bin Zayed, príncipe herdeiro de Abu Dhabi, patrimônio líquido de 30 bilhões. 3 é um número mágico, aqui também conhecido como MBZ. Sheikh Mohammed bin Zayed é o terceiro filho de Zayed bin Sultan Al Nahyan, o terceiro presidente dos Emirados Árabes Unidos. Ele também é o líder de Abu Dhabi, quando este príncipe era um menino para quem ele
foi na escola em Marrocos até os 10 anos. Eu me perguntei por que ele foi mandado para tão longe, então fui procurar a resposta. Na verdade, é mais simples do que eu pensava. E seu pai acreditava que isso faria com que ele se tornasse uma pessoa disciplinada e independente. Imagine, ele recebeu um passaporte com nome diferente para que ninguém soubesse que ele era da realeza. Eu não acho que ele teve um tempo terrível em Marrocos. E ele fez alguns bons amigos, incluindo o rei Mohammed VI de Marrocos, que era seu colega de classe. Como ele entrou na idade adulta, ele também se envolveu em atividades diárias que podem ser consideradas humilhantes. Por exemplo, ele serviu como garçom em um restaurante. MBZ também cozinhou para si mesmo e lavou sua própria roupa. Enquanto lembra aqueles dias, comentou que haveria uma tigela de tabo ulé na geladeira, e eu continuei comendo dia após dia, até que um tipo de fungo se formou no topo depois de uma infinidade de exercícios de construção de caráter. Ele mudou-se para estudar em Abu Dhabi e eventualmente no Reino Unido. Sua vida se transformou em emoção quando ele ingressou na Academia Militar Real Sandhurst. Aprendeu a pilotar aviões e helicópteros e até fez um curso de paraquedista. Casou-se em 81 e teve 9 filhos com sua esposa. Sua carreira política começou bem cedo em 2003. Tornou-se vice-presidente herdeiro de Abu Dhabi. Contribuiu com muitos termos de política externa dos Emirados, fornecendo ajuda externa e saudando com hospitalidade de líderes mundiais ao país. Ele também é acreditado por supervisionar a construção do primeiro reator nuclear pacífico naquela região, chamada Usina de Al-Baraka, e produz eletricidade usando energia nuclear. E em termos de sua liderança, ele se dedica à melhoria dos padrões educacionais de Abu Dhabi. Ele auxiliou iniciativas de luta contra o tráfico humano, King, e tem estado disposto a dar várias outras causas humanitárias. Os seus hobbies não são tão elaborados como de alguns dos seus contemporâneos. Adora a caça e poesia, e a folcloria. Também apoia muitas iniciativas de esportes do seu país. Moulay Hassan, príncipe herdeiro de Marrocos, patrimônio líquido, 2,1 bilhões de dólares. Moulay Hassan bin Mohammed é o príncipe mais jovem que cobrimos até agora. Ele é o príncipe herdeiro do belo país do norte da África, Marrocos, e filho do rei Mohammed VI, e da linda princesa Lala Salma. Ele também tem uma adorável irmã mais nova, a princesa Lala Khadija. Embora ele tenha nascido apenas em 2003, parece que ele foi informado muito cedo de que um dia sucederia seu pai como rei. Ele começou a participar de compromissos públicos oficiais desde a tenra idade de 10 anos. O príncipe tem alguns talentos e habilidades impressionantes. Ele é um poliglota, que era capaz de falar árabe, francês, inglês e espanhol. Ele também parece ser humilde, quando ele se afasta de qualquer um que tente beijar sua mão, enquanto respeitosamente o cumprimenta. Na verdade, existem vários vídeos que circulam mostrando afastando os dedos de várias pessoas em 2017. Quando Moulin tinha apenas 14 anos, participou do One Planet Summit, na França. Ele era o mais jovem participante e recebeu muita atenção internacional por um passo tão ousado e maduro, além de poder ser visto ao lado de seu pai em grandes eventos. Por exemplo, ele assistiu o funeral de Henri de Orléans, Conde de Paris e Duque da França. Ele também supervisionou a abertura cerimônia da 14ª Exposição Agrícola Internacional no Marrocos. Suas aparições públicas lhe trouxeram novamente muita popularidade, e ele é uma sensação especialmente entre o público mais jovem. Suas latas de páginas de fãs do Instagram atestam que Moulay adora viajar pelo mundo e já esteve em vários países. Ao contrário de muitos príncipes que preferem estudar economia, negócios ou direito, Moulay Hassan tem uma paixão pela aviação. Ele planeja fazer os exames de admissão para frequentar a Escola Aeronáutica Real. Ele, na verdade, um jato particular super caro, Gulfstream G650, custa cerca de 67,4 milhões de dólares e é seu conhecido por ser um dos jatos VIPs mais poderosos e caros que já existe. Sua placa é particularmente interessante, significa Alt ou Majestade, então isso garante que ele seja referido como Majestade, Moulay Hassan. Alberto II, príncipe soberano de Mônaco, patrimônio líquido de 1 bilhão. Albert Alexandre Louis Pierre Grimaud é o príncipe soberano de Mônaco. Ele é filho do príncipe e da princesa de Mônaco e foi nomeado para o cargo atual após a morte de seu pai em 2005. Vou contar um pouco sobre a vida antes que, em 1977, ele frequentou a faculdade, Almas, em Massachusetts. Depois viajou pela Europa e pelo Oriente Médio, com seu Glee Club em 81. Ele se formou em Ciências Políticas. Ele mais tarde teve um pouco de treinamento militar, e em 82 a tragédia aconteceu quando sua mãe foi morta em um acidente de carro. Essa foi uma das experiências de vida mais traumáticas do príncipe. De qualquer maneira, para coisas mais positivas, em seu tempo livre, o príncipe gosta de todos os tipos de esportes, de handball ao tênis, a vela ao squash, esqui e esgrima. No nome dele, ele fez isso até a faixa preta de judô e representou Mônaco nas Olimpíadas de Inverno por 5 anos.
Albert II também sabe desfrutar de suas riquezas. Ele possui vários veículos caros, que incluem um Lexus LS 600H ou um BMW híbrido 7 e o Toyota Prius PHV. Ele tem um jato particular também, o Dassault Aviation Falcon 7X. Pode acomodar até 14 passageiros. Albert II herdou o poder de seu pai. Ele não perdeu tempo em expressar seus pontos de vista sobre o meio ambiente e sua paixão pelas mudanças climáticas e conservação dos oceanos durante seu reinado. Ele supervisionou várias reformas em Mônaco, incluindo a regulamentação da custódia, direito de privacidade individual, igualdade de gênero e outras que ele também supervisionou. Alguns avanços de infraestrutura em seu país, incluindo ferrovias, habitação social e instruções educacionais. Ele dirige uma fundação chamada Fundação Príncipe Herbert II de Mônaco. Seus 3 objetivos são melhorar o acesso universal à água potável. Seus 3 objetivos são desenvolver energia renovável para combater as mudanças climáticas, para combater a perda de biodiversidade e para melhorar o acesso universal à água potável. Este príncipe realmente parece amar a água porque, em 2011, ele se casou com Charlene Wistock, uma nadadora olímpica sul-africana. Algum tempo depois que eles tiveram gêmeos, Gabriela e Jax, antes de seu casamento, Albert II já tinha 2 filhos, Yasmin Grimald, que nasceu nos Estados Unidos, e Alexandre Grimald Prost, que foi nascido na França. Infelizmente, para eles, apenas seus filhos legítimos podem ter títulos reais atribuídos a eles. Qual príncipe você achou mais interessante? Se você gostou desse vídeo, temos muito mais, então continue assistindo.